FX Energy Cast, um oferecimento. Atende Portaria, segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. E nós estamos aqui em mais um SFX Energy Cast, hoje com a pesquisadora do CPQD, a Fátima Rosolém. Seja bem-vinda ao SFX Energy Cast, Fátima. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Prazer a gente bater um papo aqui sobre esse importante tema. Muito bom. Que é especialista em baterias, né, Fátima? Sim. E esse é um assunto que cada dia ele é mais importante, porque quando a gente fala em bateria, nós estamos falando realmente do futuro da energia, da capacidade que a gente tem de guardar energia. É isso mesmo? É isso mesmo. A bateria é uma das formas que tem, né, que você armazena a energia nas formas de compostos químicos, ele fica armazenado e é disponível quando se precisa usar. Então, é uma das poucas formas que você consegue armazenar e utilizar quando for necessário. Muito bom. Começo agradecendo a presença, obrigado por aceitar o convite. A Fátima, nós fomos palestrantes do mesmo painel, né, num evento em Porto Alegre de energias renováveis esse ano, nos conhecemos lá e eu tive a honra de conhecer pessoalmente o CPQD em Campinas e fiquei encantado com todas as pesquisas e desenvolvimentos que fazem lá, assim, me surpreendeu. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Um prazer recebê-lo lá. Sempre é um prazer. O CPQD trabalha hoje não com a pesquisa básica, mas a pesquisa aplicada, né? Então, ele fica entre a indústria e a universidade. Quando a gente precisa de pesquisa aplicada, a pesquisa básica, a gente trabalha junto com a universidade. E o que me chamou a atenção quando eu estive lá foi a quantidade de projetos de pesquisas, principalmente na área de armazenamento, né, baterias, grandes baterias, e eu achei muito interessante o que eu vi lá. Sim, a gente trabalha com essa área de bateria, começou em torno do CPQD em torno de 85, com um projeto pioneiro, e depois foi evoluindo, começamos com as baterias chumbo ácidas tradicionais, e com o advento das novas tecnologias, em 2000 e pouco, a gente também começou a trabalhar e estudar novas tecnologias, como baterias de lítio-íon, né, que é um dos carros-chefe hoje para armazenamento, seja para mobilidade. E a gente trabalha sempre com esses projetos aí, como eu falei, é projeto aplicado, com fabricantes, com utilities, com o setor de petróleo. Então tem vários assim, parceiros, né, que a gente atua nesse sentido. E hoje a bateria permeia muitas áreas, né? Isso é verdade. Então isso é desafiador também, porque para cada aplicação, para cada projeto, você vai encontrar alguns desafios a ser atendido. E o que tem de novo hoje nesse setor? Olha, eu acho que a grande novidade nesse setor foi que a bateria chumbo ácido ela é de 1849 e ela reinou aí até 1986, com o advento da telefonia móvel celular, se precisava de uma tecnologia que conseguisse suprir esse mercado, leve, que carregava rápida, que conseguia guardar grande quantidade de energia. E o lítio é um material que atende essas características. Então isso impulsionou o mercado de portáteis, baterias portáteis. Então foi desenvolvido esse mercado. Eu sempre falo que um componente é drenado por um mercado. E aí essa tecnologia foi evoluindo com a vinda da mobilidade elétrica, do carro elétrico. Essa bateria está sendo e foi, né, feita várias inovações, porque uma coisa é uma bateria para um portátil, outra coisa para um carro elétrico. Várias inovações tecnológicas dentro da bateria e ela vem atender esse mercado, vem evoluindo e está atendendo esse mercado. Só que você tem um armazenamento de energia, que também está pegando carona com o desenvolvimento da bateria de lítio para o mercado de mobilidade elétrica. Esse é o grande mercado para a bateria de lítio. Mas o armazenamento também está sendo beneficiado por essa tecnologia. É o que... Então, eu acho que a grande novidade assim,
em termos de bateria, é essa tecnologia. E é o que você comentou, né? Às vezes um mercado serve de dreno para outros, né? Então o celular foi o impulso para as baterias mais portáteis. Os veículos, né, estão sendo um impulso para outros modais de bateria, de armazenamento, de BESS, né? Então é interessante porque às vezes um segmento serve de transformação para outros segmentos. Né? Sim, isso é muito interessante. Vai pegando carona, Vai né? pegando carona, Vai isso pegando mesmo. carona. Então, aí o mercado de bateria é muito grande. Né? E a pesquisa vem diante de uma demanda, quer dizer, quando a gente sente uma dor, vai buscar um remédio, é isso? Exatamente. No meu ponto de vista, assim, você tem a pesquisa básica caminhando, mas ela vai alcançar TRLs mais altos, desembocar num produto, né? Mediante uma necessidade. A necessidade aí vai aumentar os investimentos, tudo para você tornar aquela pesquisa básica se tornar um produto. O ciclo de desenvolvimento de uma bateria é de cerca de 10 anos, não é simples. Ou seja, aquilo que eu começar a fazer hoje, na realidade, eu vou oferecer para o mercado em 2035. Exatamente. Só que agora a bateria de lítio chegou num nível que ela está tendo várias inovações. Então você tem a bateria de hoje de lítio já não é igual do que a de 10 anos atrás, porque ela está atendendo às necessidades, vida útil, segurança, redução de custo, né? E para isso está sendo muitas pesquisas aplicadas mundialmente. Você pegar o mercado de veículos elétricos há 10 anos, quando se começou a falar nisso, né, o número de ciclos da bateria que tinha naquela época não se compara ao número de ciclos das baterias hoje, ou seja, quanto você pode descarregar e carregar a bateria. Muito interessante. Aliás, eu fico imaginando, e isso é até um ponto para a gente falar agora no segundo bloco, que esse ciclo de 10 anos de desenvolvimento de uma bateria, ao longo do tempo, ele pode se encurtar também. Né? Porque as pesquisas vão ficando mais avançadas. Não sei se isso faz sentido, mas eu vou deixar você responder isso no segundo bloco, Fátima. Pode ser? Sim. Então nós voltamos daqui a pouco com mais SFX EnergyCast. Atende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. Atende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX EnergyCast, voltando aqui com a professora Fátima Rosolém e o meu amigo aqui, engenheiro Gustavo, falando a respeito, então, hoje das baterias. E eu imagino que cada vez mais as pesquisas também elas vão ficando mais rápidas, porque afinal as próximas gerações muito provavelmente peguem carona naquilo que vocês estão desenvolvendo agora. As próximas gerações, eu digo, de pesquisadores. Quer dizer, essa turma vai chegar e vai encontrar já todo um caminho pavimentado que as gerações anteriores, as atuais, pavimentaram, Fátima. Esse ciclo de desenvolvimento tende a ficar mais rápido? Sim, isso é interessante, é um ponto bem interessante, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, você tem a bateria de lítio-íon hoje já bem desenvolvida. Está vindo a bateria de sódio-íon. Então, o ciclo de desenvolvimento da sódio-íon está sendo menor do que de lítio-íon, porque ela tem propriedades, a sódio-íon, muito semelhantes da de lítio-íon. Então, vários estudos você pode aproveitar do que foi de lítio-íon e essa tecnologia deve chegar no mercado um pouco mais cedo do que levou o desenvolvimento todo da bateria de lítio-íon. Então, isso é muito interessante. E hoje também, a gente tem a questão da disponibilidade da pesquisa dos meios de comunicação, internet, de você conseguir informações muito mais fácil do que era 10, 15, 20 anos atrás. Isso quer dizer que nós temos mais interação com outros pesquisadores de outros cantos do mundo inteiro, e você consegue excelentes materiais hoje sem pagar nada. Você baixa do site, tem artigos
open, aberto, né? Que você não paga para ter, e excelentes referências. Então isso ajuda mesmo a troca de informações também. E nós estamos conversando aqui no intervalo sobre esses ciclos, né? Que a gente fala, a bateria está chegando agora no mercado, né? Mas a gente estava conversando aqui que os estudos começaram há 40 anos, né? De armazenamento, os ciclos que eram de 10 anos agora vão encurtar, exatamente porque às vezes a gente pode aproveitar testes já feitos, pesquisas já feitas e aproveitar parte disso. Mas o mais interessante também são as aplicações, né? As variadas aplicações que os sistemas de armazenamento estão proporcionando no Brasil. Né? Sim, isso é um ponto bem colocado, né? Então, vou dar um exemplo da bateria de lítio, né? E a bateria de lítio, ela tem várias, a gente fala genérico, mas ela tem várias composições. Então, para o veículo elétrico, por exemplo, de passeio, você tem um tipo de bateria de lítio que é mais adequada em termos de química, de materiais, do que a bateria, por exemplo, para armazenamento de energia. Tem uma outra química que vai atender aquele mercado. Então, não tem melhor ou pior. Sim. Tem a aplicação, a adequação da bateria para o melhor, onde ela vai ser usada. Esse acho que é a grande sacada. E no mundo de armazenamento de energia, você tem várias aplicações, desde armazenamento de pequeno porte, numa residência, como por exemplo, tem a CETEP, que tem o armazenamento na área de transmissão, né? Então são várias aplicações e vem também acompanhado toda a bateria, né? Toda a questão de gestão de dados, né? Que você tem dentro de algoritmos. Então, eu acho que a bateria veio, porque se a gente fala de bateria, não é só uma parte, ela tem a parte de gestão, de controle, de eletrônica, tem parte de algoritmos de predição, que nem no celular da gente, a gente fala, tá precisando, tá faltando, já descarregou tanto. Isso que tá lá é um algoritmo que foi desenvolvido, que vai te dando esse retorno. Tem do estado de degradação da bateria, então tem muitas coisas aí que envolvem parte mecânica, de refrigeração, então várias interdisciplinidade dentro de uma tecnologia. É muito rico. Fátima, eu sou bem jovem, tá? Mas eu li nos livros de história que há bastante tempo atrás os fotógrafos eles usavam uma câmera e com um flash que ele segurava na mão, ele tinha uma bolsinha aqui do lado que usava baterias com líquidos, né? Que se virasse assim poderia cair esse líquido. E hoje a gente vê que todas as baterias, tanto de carro quanto qualquer bateria, ela tem um outro tipo. Não se usa mais esse tipo de bateria. É o nível de evolução. Hoje a bateria muitas vezes ela é fininha, ela cabe dentro de um celular. A tendência é que isso aconteça também com grandes veículos, por exemplo, não só carro, mas, por exemplo, na aviação. Cada vez mais eu vou poder colocar baterias leves dentro de uma aeronave e poder me valer disso? Com certeza. Eu acho que um dos grandes mercados aí que vem, aí você trazer também a questão de sair da combustão, para você ter um avião elétrico, a mobilidade elétrica aérea também. E isso, para que você vai precisar de uma bateria, de um sistema de armazenamento leve, que consiga armazenar grande quantidade de energia em pouco espaço. E isso vem a tecnologia hoje de lítio. O lítio é um metal pequeno, leve, que consegue armazenar grande quantidade de energia num volume muito pequeno. E dentro da evolução de lítio, hoje que a gente fala, já tem outras baterias sendo evoluídas buscando esse mercado. Até semana então passada... tem protótipos já em funcionamento. Já existe. Já existe, não em escalas de protótipos e alguns sendo testados, existe. E a bateria, um dos caminhos de evolução da bateria, por exemplo, bateria de estado sólido, você falar, em vez do eletrólito ser líquido, ele ser sólido, proporciona o uso de outros materiais mais leves que têm maior densidade de energia. Bom, semana passada o professor Fernando falava sobre isso, né? Sim. Ainda não é possível o avião voar só com energia elétrica, mas não sabemos se isso não vai acontecer num futuro relativamente próximo, né? Sim, as pesquisas estão caminhando para esse lado e é interessante, né? Por isso que eu falo, esse mercado também está drenando, né? Eu falo que a mobilidade está chegando, é terrestre, aérea e marítima. Muito bom.
Mais um intervalinho, Fátima, e a Sim. gente volta daqui a pouco para falar sobre mais assuntos aí relacionados a essa expertise da nossa pesquisadora, que são as baterias. Até daqui a pouco, né, Gustavo? Daqui a pouco. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta com mais SFX EnergyCast. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast voltando com a Fátima Rosolém e falando a respeito de baterias, né? Fátima, não faz muito tempo, faz alguns meses, eu fui velejar em Paraty. E uma coisa curiosa, o nosso veleiro, ele funcionava com todos os seus equipamentos enquanto ele estava atracado na marina, conectado na energia elétrica através de um fio. Quando nós fomos para o alto mar não, mas quando nós saímos ali da marina, e era um dia que não tinha tanto vento assim, depois ventou, depois deu certo, mas a gente começou a navegar pelo motor, ou seja, usando bateria. E aí o piloto, né, ele falava pra gente, olha, nós não vamos ter todos os recursos que a embarcação poderia permitir em função da autonomia da bateria. E eu perguntei, poxa, mas não poderia ser uma bateria com mais autonomia? Ele falou, daí o problema é o peso, porque uma embarcação ela precisa ser balanceada, ela tem que ter o peso distribuído. E quando você vai para o alto mar, e aí sim, né, você tem ondas enormes que elas vão balançar o barco. Esse barco ele tem que ter um pêndulo que vai muito além daquilo que a gente vê na superfície, quer dizer, o pêndulo do barco está lá embaixo, né? Então, as baterias, elas vão evoluindo também nesse sentido, a ponto de cada vez mais elas poderem armazenar mais energia, dar mais autonomia para as embarcações e, ao mesmo tempo, elas colaborarem com essa questão do balanceamento de peso? Com certeza, esse é um dos grandes desafios das baterias, você conseguir maior autonomia, baterias mais leves. Então, se trabalha nesse sentido em várias vertentes, né? Então, você tem a própria célula eletroquímica evoluindo para isso, por exemplo, os eletrólitos sólidos, materiais que são mais leves, né? Você tem até uma pesquisa bem laboratória, e vou viajar aqui um pouco, que é a bateria de lítio-ar. Então, um dos outros materiais é o próprio oxigênio do ar. Então, isso buscando aí maior autonomia, né? Maior energia. Mas não é só isso. Outra questão importante na bateria, porque você vai ter todo o empacotamento mecânico da bateria. Então, você tem esse empacotamento mecânico também, é um desafio que você pode fazer a bateria também de uma maneira que ela vai ocupar menor volume, você trabalhar no empacotamento dela, como fez a BYD com a bateria Blade. A Blade. Ela redesenhou o desenho da célula de maneira que a célula fica empacotada, ela faz parte do chassi, do carro. Então ela ocupou menos espaço, então você ganhou menor volume, né? Vamos pensar assim. Isso. Então, além da parte eletroquímica, tem a parte do empacotamento também que vai contribuir para isso. Então, por isso que eu falei, é o olhar mais sistêmico, né? Não olhando só para uma coisa, mas trabalhar como projeto como um todo. Acho que eles trabalham basicamente em 3 pilares, né? Redução de volume, aumento da capacidade de armazenamento, ou seja, dá mais autonomia, e segurança.
né? Falavam-se muito das seguranças da bateria antigamente, você via, fala de celular, você via, né, casos de celular que pegou fogo, explodiu, né? E eu vi um teste com a própria Blade, de um teste em laboratório, onde eles fizeram perfuração na bateria e nada aconteceu. Perfuraram mesmo assim, em ambiente controlado, para atestar, né, a segurança das baterias. Então, eu acho que, né, esses 3 pilares, né, são assim, é o que move o desenvolvimento, né, das baterias, né, os projetos, que é o que a gente, que o mercado busca para ter novas aplicações, que nem você comentou, às vezes num veleiro, numa mobilidade aérea, por exemplo. Exatamente, né? Aí na mobilidade aérea também, a questão do empacotamento, da vibração da bateria, tudo tem que ser muito trabalhado. Do né? calor. Do calor. Aí Sim, você falou, a refrigeração hoje para a bateria de lítio, para aplicações de mobilidade, é fundamental. Então você vai ter a refrigeração líquida, por exemplo, trabalhando nisso, nessas questões, tem os pads para ajudar. Então é todo um conjunto ali que vai trabalhar junto para chegar, para tentar vencer esses desafios. Mas cada vez mais você tem mais materiais chegando assim de forma muito, muito grande, porque você tem mercado. E uma coisa que eu achei bem interessante é a participação do Brasil na fabricação de células, por exemplo, né, de desenvolvimento. Hoje já tem muito no Brasil isso, né? Então, em relação a isso, tem um projeto hoje, porque hoje as células de lítio estão denominadas pela Ásia, principalmente pela China. Isso. Eles dominam o mercado. E hoje aqui no Brasil tem um projeto estruturante com o Senai Eletroquímica de Curitiba, o CPQD está participando e tem mais de um aglomerado de empresas, que tem acho que mais cerca de 20 empresas, que vai desenvolver uma planta piloto experimental para células de lítio. É interessante que vários metais que usam na bateria, como lítio, grafite, cobre, alumínio, a gente tem no Brasil, mas esses metais, como outras coisas, vão acontecem como commodities e volta com isso. Então a intenção é isso, a gente trabalhar nesse projeto para ser uma forma das empresas poderem ter um local para se experimentar e montarem as fábricas aqui no Brasil, né? Trazer também essa inovação para o Brasil, trazer capacitação, novos empregos, isso é muito importante. Isso é uma né? fonte produtora, né? A gente tem muita matéria-prima E outra, aqui, né? imagina a quantidade que a gente pode ter de energias renováveis junto com bateria aqui. Sem dúvida. Né? E acho que a gente não poderia deixar de mencionar que no início era uma pergunta muito frequente, né, com relação a descarte, a reuso de baterias, né, os chamados second lives de bateria, né, e o que vai acontecer com isso? Hoje a gente tem muitas aplicações já, né, para isso é um assunto muito interessante, porque a bateria de lítio, diferente da bateria chumbo ácido, a bateria chumbo ácido, por exemplo, ela vai diminuindo a capacidade, a hora que ela atinge 80% da capacidade dela inicial, ela tem uma queda muito grande. A bateria de lítio não, ela consegue trabalhar até 60% mais ou menos. E no carro, por questões de segurança, de autonomia, você vai trabalhar ela em torno de 80%. Então você tem uma faixa de 80 a 60 que você pode usar. Isso foi interessante que no CPQD nós desenvolvemos um projeto de P&D junto com a CPFL e a BYD, que nós pegamos células usadas, cerca de 500 células de ônibus da BYD e fizemos um estudo. E isso realmente nós conseguimos, células com 70%, fazer 3.000 ciclos. Montamos uma bateria, desenvolvemos uma bateria, todo o BMS, os algoritmos com células de Second Life. Então uma segunda vida numa outra aplicação. Numa outra aplicação e depois ela pode ir para reciclagem. E ainda dá reciclagem, que é o mais importante. Que é o mais importante, você tem que fechar o ciclo. E hoje aqui no Brasil já tem empresas que fazem reciclagem de bateria de lítio. Excelente. Muito bom. Assunto tem de sobra. E o programa é curto para tudo. O programa é curto para isso. Eu agradeço demais a sua presença no programa mais uma vez.
com certeza teremos mais assuntos para próximos programas, se você aceitar o nosso convite novamente. Nossa, é um prazer, gente. Que um bate-papo gostoso. Como você falou, se deixar assim, vai mais tempo. Verdade. Prazer muito grande, eu agradeço, parabenizo o trabalho de vocês com muita seriedade, trazendo para o público essas informações tão importantes. E pode contar com a gente, é um prazer. Muito obrigado. Obrigada. O SFX EnergyCast fica por aqui e volta na próxima semana. Você pode acompanhar o canal 25 tanto pela Claro TV aqui em Jundiaí, mas você pode também acompanhar pelo nosso website, que é canal25.com.br, e também no nosso YouTube. E ao longo da semana você pode entrar em youtube.com.br/canal25 e buscar também os programas antigos do SFX EnergyCast. E a gente volta na próxima semana, sempre na quinta-feira, às 22 horas, aqui no Canal 25. SFX EnergyCast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.